Enquanto eu vou ajeitando aqui, bom dia. Bom dia. Eu tomei o cuidado de tentar separar algum material visual e também audível, porque eu imagino que para muitos aqui conhecer o Norte seja algo novo. Então, antes de começar qualquer tipo de fala, eu trouxe aqui um pequeno áudio de um dos grupos de lá, da minha terra, para apreciação. Eu fiquei pensando, não, cantar não, porque em algum momento, talvez, alguns aqui já tenham escutado, vocês já conhecem o Sol da Vida, e aí eu trouxe um pequeno material mesmo aqui no celular, só para nossa apreciação, antes de eu começar falando lá do nosso povo. Somente o amor será capaz de construir um mundo novo a cantar fraternidade. Somente o amor será capaz de reflorir a esperança entre gorjeios de amizade. O amor é sol que nos aquece, ilumina. O amor é prece fulgurando a luz divina. E o mundo será feliz somente assim, vivendo a paz, vivendo o amor sem fim. Somente o amor será capaz de construir um mundo novo a cantar fraternidade. Somente o amor será capaz de reflorir a esperança entre gorjeios de amizade. O amor é sol que nos aquece, ilumina. O amor é prece fulgurando a luz divina. E o mundo será feliz somente assim, vivendo a paz, vivendo o amor sem fim. O amor sem fim. Então, esse aí foi o grupo Arte Som, é um grupo de meninos lá. Essa gravação não é de estúdio, é importante que eu diga. É uma gravação de casa, de computador. Eu juro pra vocês, estou falando não é conversa de pescador não, juro pra vocês. É verdade. E assim, a gente tem... Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas do nosso panorama e eu até compartilho com vocês um primeiro desafio que eu me vi. Falando sobre a arte espírita no Norte. Eu fiquei pensando, caramba, égua, e agora, né? Falar do Norte. E aí eu pensei o seguinte, eu vou falar o seguinte, eu vou apresentar alguma coisa do que acontece lá em casa, né?
em Belém, um pouquinho lá do norte, porque eu acredito que ele representa um pouco do recorte do que acontece nos outros estados do norte. Então, acho que eu me detive um pouquinho mais, um pouco mais a apresentar, enfim, os nossos grupos ali de Belém e, enfim, alguns alcances relacionados ao norte. O que houve aqui? Oi? Ah, ele está pensando, tá bom. Bom, um dos nossos primeiros desafios no nosso cenário paraense, importante que eu diga, é a abrangência do nosso estado. Então pense na abrangência do norte, como é desafiador também. Além disso, a gente lida com a questão de acesso. É mais barato vir para Brasília do que ir para o Acre, por exemplo. É mais barato ir para Brasília do que ir para outros estados ali que estão ao nosso lado. A outra questão também é a questão da diversidade. Eu trouxe para vocês um recorte de um grupo chamado Artson, que eles tocam pop rock. A gente tem, por exemplo, Som da Vida, que é um outro estilo, tem outros grupos ali com vários estilos. Então, além disso, a gente tem uma diversidade muito grande de produções feitas na música lá. Uma coisa interessante, que eu acho que é a parte que a gente pode compartilhar com vocês... Ué? Mas aí tá a minha mão gordinha. Não é isso aqui. Sair e entrar? Da UESC. Agora. Agora vai. Isso, agora. E aí eu tava falando aqui pra vocês, né? Falei da abrangência do Estado, a diversidade, a formação técnica. Ora, vejam. Por conta do acesso, que é um tanto mais caro, então por isso um pouco mais difícil, até Belém e outros estados ali do norte, o que eu percebo depois de começar a viajar e conhecer outros amigos dos outros estados, é que eu ia com uma expectativa bem grande, confesso para vocês, indo para os outros estados, querendo conhecer o Jardim Alheio. E foi conhecendo o Jardim Alheio e vendo a beleza de todos os outros estados aqui de vocês, é que eu percebi o quão florido também é meu jardim. E aí, obrigada. E aí foi olhando para baixo, né, em termos de estado, que eu vi que ali ao lado a gente tem uma peculiaridade que eu acho que merece ser compartilhada, sem arrogância, assim, sem falsa modéstia também. Mas o que eu percebi é que a gente tem uma formação técnica. Os músicos estão no movimento espírita lá no Pará. E assim como também em algumas regiões do norte. Por exemplo, vocês veem, eu imagino para vocês, quanto que vocês podem se espantar em escutar uma gravação de casa nessa qualidade. Porque não é ruim não, né? Agora o áudio que eu mandei, que eu mostrei para vocês. Então, isso não é difícil de encontrar ali. Então, por isso que eu em termos de missão, né, se o norte tem uma contribuição para o nosso movimento espírita do Pará, é que eu acho que alguns caminhos que eu percebo que os demais estados estão assim transitando, porque a gente também não tinha tanta conversa, a gente fez uma forma lá muito peculiar. E talvez essa forma seja bem interessante de ser compartilhada. Aí, dando só um panorama para vocês de como é o nosso movimento espírita do Pará, que a gente chama de Movesp. A gente tem, assim, tudo lá é abundante, é diverso, né? Então, o Congresso Espírita nosso, ele tem uma bagatela de 3.000, 4.000 pessoas. E o nosso encontro de jovens, que é o IMEP, que é o Encontro Intensivo do Movimento Espírita do Pará, é um encontro que é a partir dos 3 anos que você pode se inscrever, até você conseguir ir para o encontro. Então, é o encontro da família, também por cerca de 1.500 pessoas. E acreditem, a logística ela é muito boa, porque a gente pensa assim, um encontro com 1.500 pessoas é um encontro com grandes filas. E a gente canta na fila. Então, assim, a gente tem um manejo bem interessante ali de fazer grandes eventos. Evento com 150 pessoas, 300 pessoas, é evento de bairro nosso. Que a gente é numeroso, né? O pessoal produz aí bastante, né? E aí a gente tem aí uma experiência de fazer evento. Por isso que a Mostra Norte ela é desafiadora para a gente por conta do formato. Só que a gente está um pouco habituado, a gente já tem uma equipe bem interessante. Enfim, não me delongando muito, eu trouxe aqui só umas fotos para vocês, para que vocês vejam. Esse aí, não aparece assim, né? Tem que voltar aqui. E acredito que... aqui.
Esse aqui é o IMEP, que foi de onde eu vim também. Ali a gente tem uma equipe que eu nunca vi no Brasil inteiro. São 60 pessoas que tocam. O que esses jovens fazem? Eles ficam, cada jovem, cada dupla em uma sala. E aí eles tocam com o pessoal. É bem interessante. Eles são responsáveis pela integração do encontro e foi de onde eu vim. E é onde a maioria de nós veio. Nós, assim, que estamos tocando, temos nossos grupos. Então, em Belém, a gente tem uma escola de base, praticamente, que é a equipe Alegria. E, ó, essa aqui é uma equipe da Federativa. Então, e o IMEP, ele tem 40 anos. Há 40 anos, a nossa Federativa vem contribuindo justamente para a nossa formação musical. Aí a gente tem o Artisson, que é esse grupo que eu mostrei para vocês. Eu vou mostrar aqui algumas fotos da gente bonitinho, arrumado e lavado, tá? Mas saibam que a gente não faz assim, só grandes produções. É claro que a gente faz produções no centro, nos asilos, nos locais. Onde chama a gente está indo, é isso. A gente adora tocar. Mas eu trouxe algumas fotos para vocês só para mostrar que a gente tem alguma qualidade técnica também em termos de produção. Eu percebo muita discussão a respeito de palco e tudo mais. Em termos de palco e tudo mais, e assim, pra gente, a gente já veio lá atrás dessa discussão, pra falar a verdade, sabe? A gente vê... Oi? A discussão de que, não pode ter luz, não pode ter cenário, não pode, não sei o que mais. E eu confesso pra vocês que a gente percebe que lá o nosso manejo é muito assim, de tudo pode, nada pode, depende do contexto. Sabe, assim, não é também elas vão ter, eu acho que as pessoas têm ali uma boa... Como a gente vem de berço também, muita gente que vem de berço espírita e vai recebendo muitas outras coisas, até que o caráter doutrinário dos grupos é bem coeso. A gente tem o Semeador de Galileus, que é um projeto também que eu faço parte, ele não é um grupo exatamente. Ele é um projeto em que ele pretende fazer gravações e justamente produções em que a gente regrave as músicas dos nossos tios. A gente faz também os tios são esses tiozões aqui, que há muito tempo atrás, na época da juventude, eles vinham produzindo canções e não gravaram. A gente veio num processo aí de crescimento da produção técnica lá em Belém, e aí a gente criou esse projeto, que é justamente um projeto que tenta englobar os artistas lá nossos, né, para fazer alguns eventos ali. A gente também tem o Gaia, que foi um dos primeiros grupos. Esse grupo aqui, coitado, ele sim que sofreu aquelas primeiras... Oi? Ele que levou a tapa, foi isso. Ele que levou a tapa no início, enquanto a gente não tinha nenhum grupo espírita. E aí eles que começaram as pequenas produções, e aí foram estendendo as produções, e eles têm um trabalho muito legal, por isso aparece a foto aqui, que são eles que mais tocam nos interiores do Pará. Eles são um grupo que estão mais disponíveis, a gente tem cerca de 180 cidades com casas espíritas no Pará. Então, eles que dão conta aí dessa tarefa de estar. Já estou finalizando. A gente tem um trio Dalma, que é esse pessoal aqui. Eles musicaram o Parnaso do Além Túmulo. Eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, eu percebi que a plateia ficou meio assim. É incrível, gente. Quando eles começam a tocar, eu confesso para vocês assim, a sensação é assim, a gente fica atônito. A gente não escuta nada na plateia, assim, porque realmente é um trabalho muito bom, tem um quê diferente ali neles também. Até eu, né? Eu tenho feito uma produção, né? Tenho feito palestra musical. Lá no norte a gente já tem há alguns anos feito palestra musical. Tá? E assim, também tenho me proposto eu gravei um CD agora há pouco tempo, tenho me proposto a tocar com os amigos também. Eu tenho formação em piano, e eu toco violão porque o piano é muito pesado. Não dá para levar para todos os lugares. E tenho trabalhado também com produção. Aqui a gente tem o Sarau do Bem, que a gente faz tanto produções externas com a comunidade. O Sarau do Bem é um evento que envolve toda a comunidade aqui de uma região periférica do Pará, lá de Belém. E aí a gente chama as pessoas da comunidade inteira que queiram escrever trabalhos. Assim como a mostra, a gente faz o edital, os trabalhos a gente avalia, e aí a gente tem lá toda a comunidade que participa. É muito legal. E aí tenho feito também trabalhos no Brasil, aí tocando com os amigos e gravando e tudo mais, que é bem legal. Sol da Vida, né, que dispensa apresentações. Eles gravaram um CD, gravaram um DVD, e são dos grupos bem coesos lá, que é a gravação das meninas, dos meninos no caso, né?
e também são de um grupo de uma casa espírita. A gente tem feito, né, vai ficar passando aí, a gente tem feito projetos de gravações de CDs, de DVDs, e é isso que também a gente é muito ruim em imagem. E aí eu percebo o quão que por isso que também a gente não é tão conhecido, porque a gente não grava, não filma, não registra muito. Aqui eu trouxe para vocês um projeto que eu Construindo Luz. Quando a gente percebeu que a gente tinha público lá, a gente fez o seguinte: a gente fez alguns eventos, como o próprio Construindo Luz, e aí vocês já viram o programa do Luciano Huck, que ele chega num lugar e aí ele tenta reformar esse lugar? A gente tem o Luciano Huck Espírita, que é o projeto Construindo Luz. São casas espíritas que não teriam muita condição de conseguir arrecadar dinheiro. A gente tem um dos nossos amigos, que é engenheiro e arquiteto, que é esse rapazinho bem aqui da ponta, que é o Sábio. Ele tem sido um bom empreendedor ali nesse sentido do movimento espírita. E aí, eles fizeram, né, a gente fez aí um show, inclusive foi do Artisson, lotou. Aí a gente conseguiu arrecadar R$11.000, com também parceria das empresas que a gente conseguiu lá, da própria construtora que o Sábio trabalha. Aí a gente conseguiu revitalizar uma das casas espíritas. Esse aqui foi o primeiro projeto piloto, que deu bem certo. Para finalizar, a gente tem aqui, eu trouxe aqui a figurinha do Paulo Rabelo. Eu trouxe a imagem do Paulo Rabelo, que ele é um diretor da União Espírita Paraense. E aí, uma vez eu peguei carona com o Paulo, eu estava em véspera de Mostra Norte lá em Macapá. Eu não sei qual usar esse negócio aqui. E aí, enfim, ele foi para a Mostra Norte no final das contas. Quando ele voltou com um projeto da formação da Coordenadoria de Arte Espírita, que somos nós aqui. Então a UEP, ela tem um departamento que é uma Coordenadoria de Arte Espírita, a qual nós fazemos parte. Então a nossa federativa ela tem feito bastante empreitada nesse sentido. E uma delas, em parceria com a Brarte, é a nossa segunda Mostra Brarte Norte de Arte Espírita, né? Que saiu no 5 de novembro de 2017. O que a gente tem percebido? A gente tem percebido que esses grupos todos, aqui a gente tem o Congresso Espírita, eles vêm alavancando num processo aí muito bom de outros trabalhos também. Esses são os principais grupos assim, que têm feito um trabalho a longo prazo, mas a gente tem oficinas de violões nas casas espíritas, a gente tem outros grupos, esses meninos aqui surgiram há pouco tempo, já fazem apresentação, enfim, onde chamam, mas também tem um nível técnico para fazer a apresentação externa. E assim a gente vê agora as novas carinhas chegando, justamente porque a gente tem uma formação de escola de base, que é aí com a galerinha da equipe Alegria. Para finalizar, quais são os nossos projetos futuros aí para o nosso norte, né, para o nosso Pará? Um deles... é uma gordinha. Mostras de música sendo feitas, a gente ainda não tem, a gente tem saraus. E eu tenho pensado muito, né, porque na verdade o nosso movimento de música lá é bem forte, e a gente tem feito mais abrangente, assim, para trazer outras artes, mas acho que ali cabe a gente ter algumas mostras ali de música especificamente. A gente ainda está criando as equipes de formação na Coarte. A nossa tarefa na Coarte é muito mais do que ficar ensinando tecnicamente o que é teatro, o que é música e tudo mais. A gente tem feito um trabalho de conversar sobre o caráter educativo e social da arte espírita, enquanto missão. É esse o nosso, enquanto missão ali na UEP, na nossa União Espírita Paraense, que a gente tem se proposto a fazer. A gente continuar dando apoio a esses grupos que estão surgindo, expansão para o norte. A gente tem feito um trabalho muito de formiguinha, de conhecer outras regiões, outros estados. E, por fim, acho que, na verdade, não só DVD de música espírita, mas um material de compartilhamento. Justamente porque eu acho que a gente está muito tempo guardado e eu acho que o Brasil ele poderia conhecer mais o norte, que, modestamente, a gente tem muito a contribuir. Obrigada.